Está em apreciação uma das 5 medidas que trancam a pauta de votações. Além das medidas, há também um projeto com urgência constitucional trancando as votações. Na reunião de líderes, houve um desentendimento em torno da votação da data para a votação da emenda 29, que destina mais recursos para a saúde. A oposição queria no início de setembro, o governo propôs, o presidente da casa propôs no final de setembro. Não houve entendimento em relação à data. Em função disso, as oposições estão obstruindo as votações. Mas, dada a relevância do que pretendo aqui comentar, pedi pelo regimento a prioridade para falar como líder da bancada do PSDB. Leio nos jornais de hoje que, para acalmar a sua base aqui no Congresso, a presidente Dilma Rousseff disse que não vai mais demitir. Ou seja, a faxina acabou. Aliás, acabou sem sequer ter começado. A faxina alardeada pelo governo é uma faxina de fachada, um discurso adotado por conveniência, apenas para fazer de conta que, diante de uma enxurrada de denúncias gravíssimas de corrupção e de irregularidades em vários órgãos do seu governo, a presidente Dilma está tomando alguma providência. Diante da gravidade das denúncias, não havia outra saída. A realidade é que a presidente Dilma Rousseff se viu obrigada a demitir 4 ministros nos últimos 3 meses. 3 por suposto envolvimento em irregularidades e 1 por excesso de sinceridade. E as denúncias não chegaram ao fim. Há crises escancaradas no Ministério do Turismo e das cidades. No turismo, 38 pessoas foram presas, incluindo o secretário executivo, o vice-ministro Frederico Silva da Costa. Aliás, Frederico era praticamente o ministro em exercício. Em abril, o ministro Pedro Novaes assinou uma portaria dando ao Frederico plenos poderes. Ou seja, no Ministério do Turismo, Frederico mandava e desmandava, mesmo tendo um passado de envolvimento em irregularidades que fizeram com que seus bens e os da sua família fossem bloqueados. E esses problemas que ocorrem ainda no Ministério do Turismo não começaram agora, muito menos no ano passado. Eles vêm desde a gestão da então ministra Marta Suplicy à frente do Ministério. Mesmo com esse currículo que acabo aqui de citar, o senhor Frederico foi promovido. E ainda assim, tivemos de ouvir do ministro Pedro Novaes, em seu depoimento aqui na Câmara, que Frederico é de sua confiança. E todos os dias os jornais trazem novas denúncias de irregularidades em contratos do Ministério do Turismo. Outra crise se desenvolve no Ministério das Cidades. No final de semana, o ministro Mário Negromonte foi acusado de oferecer um mensalinho de R$30 mil para cada deputado que o seu partido o apoiasse. Como se costuma dizer, aonde há fumaça, há fogo. E uma pergunta bem pertinente: de onde viriam esses recursos para o pagamento desse mensalinho? O mensalão do PT e do governo Lula nos dá a pista de que os 30 mil não sairiam do bolso do ministro ou dos cofres partidários. Já vimos essa história antes. Esses recursos muito provavelmente viriam dos cofres públicos. E o ministro se defende atacando. Segundo ele, hoje no jornal O Globo, em briga de família, irmão mata irmão e morre todo mundo. E diz mais: imagine se começar a vazar o currículo de alguns deputados, ou melhor, folha corrida, e fecha aspas. As ameaças do ministro dão a entender que ele tem conhecimento de muitas coisas e deveria, em nome da ética e da dignidade do cargo que ocupa, revelar o que sabe. O mínimo que se espera de um ministro de Estado é que ele diga a verdade e faça o que tem que ser feito. Aliás, essa verborragia do ministro Negromonte é o resultado do loteamento que o presidente Lula fez com o governo brasileiro e que a presidente Dilma continuou fazendo da mesma maneira. O PT privatizou o Estado e entregou para os aliados nacos do governo. E cada um
faz o que bem entende do seu ministério. Tudo para tirar proveito da coisa pública. E mesmo assim, com tanta lavação de roupa suja, com tantas denúncias de irregularidades em pastas importantes, como são o turismo e o Ministério das Cidades, a presidente Dilma já avisou que não vai mais demitir. Tudo em nome da harmonia entre os seus aliados. Ou seja, a presidente está demonstrando que, se tiver de escolher entre defender os interesses dos seus aliados ou os do povo brasileiro, ela ficará com os dos seus aliados. E os cidadãos brasileiros, cuja maioria elegeu a presidente Dilma, estarão abandonados à própria sorte. Demonstra também que a presidente se tornou refém do loteamento que ela mesma fez do governo. Cadê a autoridade da presidente? Onde está o compromisso de defender os interesses do nosso país? Estamos no 8º mês do governo Dilma. Aliás, estamos no 8º ano e 8º mês do governo do PT, Lula e Dilma. E o que foi feito até agora? Praticamente nada. A presidente Dilma está mais ocupada em estancar as crises do que administrar o país. E enquanto isso, no Brasil real, as pessoas morrem esperando... Concluindo, presidente. Concluindo, por favor. Enquanto isso, no Brasil real, as pessoas morrem esperando atendimento médico, nas estradas esburacadas, estão sem emprego por falta de qualificação ou deficiência na aprendizagem, e não foi esse o país que foi prometido, e nem é esse o país que nós, do PSDB, da oposição e a sociedade brasileira, queremos. Muito obrigado.